was just one man, Ele era apenas um homem, the perfect man. o homem perfeito. He gave his life, Ele deu sua vida and he made an example for you. e deu o exemplo para você. Now what must we do? Agora, o que devemos fazer? Now the first thing I want to say Agora, a primeira coisa que quero dizer is Jesus é que Jesus never lived for himself. nunca viveu para si mesmo. His life was spent for others. Sua vida foi gasta para os outros. That's perfectly eternal life. Isso é perfeitamente a vida eterna. When you say you go to church Quando você diz que vai à igreja and you do good things, that's fine. e faz coisas boas, isso é bom. But when you live your life to yourself, Mas quando vive sua vida para si mesmo, you haven't eternal life. você não tem vida eterna. Eternal life is living for others. Vida eterna é viver para os outros. It proved it when it come in the Lamb of God. Provou isso quando veio no Cordeiro de Deus. He lived Ele viveu and had eternal life e teve vida eterna, because he did not live for himself, porque não viveu para si mesmo. he lived for others. Ele viveu para os outros. And you receive eternal E life você recebe a vida eterna by receiving that day, ao receber aquele dia and you don't live for yourself no more. e não vive mais para si mesmo. You live for others. Você vive para os outros. Someone said, Alguém disse, how can you stand como você pode ficar parado let anybody call you such bad names? e deixar alguém chamá-lo de nomes tão ruins? You don't live for yourself. Você não vive para si mesmo. You live for others Você vive para os outros, that you might redeem that man. para que possa redimir aquele homem. You become sons. Você se tornam filhos. And the trouble of it E o problema disso is the church has forgot they were sons. é que a igreja se esqueceu que eram filhos. You are sons. Você é um filho. You're taking Christ's place. Você está tomando o lugar de Cristo. You are sons, so don't live for yourself. Você é um filho, assim não viva para si mesmo, Live for others. viva para os outros. Well, Brother Branham, Bem, irmão Branham, I can live for this brother eu posso viver para este irmão because he sure is a nice man. porque ele com certeza é um bom homem. That's not it. Não é isso. Live for that man who hates you. Viva para aquele homem que o odeia. Live for that person who would kill you if he could. Viva para aquela pessoa que o mataria se pudesse. That's what they done to him. Foi isso que fizeram com ele. They killed him Eles o mataram and he died e ele morreu that he might save them. para que pudesse salvá-los. That's eternal life. Isso é vida eterna. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Que Deus, na sua graça infinita, continue abençoando a todos os nossos irmãos. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 6. Bom, nós estamos em demanda à perfeição. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição. Bem, então nós temos discorrido fatos sobre homens do passado e nós não falamos sobre o seu destino eterno. Nós falamos sobre que eles desobedeceram a Deus. Nós encontramos isto. Eles não atingiram a perfeição. Mesmo Salomão. Esta questão, para onde foi, para onde deixou de ir, isso aí, a pessoa parte daqui. Quem sabe o destino de cada pessoa é Deus. Nós estamos cuidando, é de nós que estamos vivos. Sabendo que exatamente que não vamos errar, porque eles erraram e eles chegaram à glória. Ah, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Bom, eles morreram em uma dispensação diferente, sob um pacto de sangue de animais. Agora nós estamos vivendo sobre um pacto do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Então, na mensagem em Hebreus, capítulo 6, segunda parte, é a que vamos tomar nesta programação e possivelmente mais outra programação. Quantos gostariam de chegar à perfeição? Então vamos prosseguir esta perfeição, baseada no capítulo 6 de Hebreus. Segunda parte. Tem a primeira parte que está junto do capítulo 5, de Hebreus, primeira parte. Mas nós estamos tomando Hebreus capítulo 6, segunda parte. Então, no parágrafo 241, agora estamos chegando a um lugar onde começamos a obter a parte verdadeira. Todos nós podemos concordar com estas coisas sobre a deidade de Cristo. E ele sendo Filho de Deus, e como que ele era com Deus e Deus era com ele. E ele estava em Deus e Deus nele, e assim sucessivamente. Todos nós concordamos com isso. Mas pode chegar um momento, como diz o profeta, que daqui para frente eu não sei como vamos concordar. Porque há muitas coisas trazidas pelo profeta que nem todos compreendem e nem todos concordam. Bom, Hebreus capítulo 6, verso 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Eu gosto quando Paulo diz estas coisas. Paulo nunca foi uma pessoa que gostava de permanecer em um só lugar. Ele gostava de aprofundar seguindo em frente. E nós também vamos seguindo em frente. Agora, esquecendo os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Primeiro queríamos descobrir por que poderíamos ser perfeitos. E nós descobrimos nas Escrituras, em São Mateus 5, 28, que Jesus diz que nós temos que ser perfeitos, tão perfeitos quanto Deus, ou não entraríamos. Não entraríamos. Parece que a coisa coxa um pouquinho, Como ser perfeito nessa dimensão? E então descobrimos o que éramos, cada um, nascido em pecado, formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e não há nada bom em nós. Então como poderíamos ser perfeitos? É uma pergunta. Como poderíamos ser perfeitos?
Jesus, através de um sacrifício, aperfeiçoou para sempre a sua igreja. Somos perfeitos, então, através de Cristo, e estamos livres do julgamento através de Cristo. Nunca morreremos através de Cristo. Perdemos a morte e encontramos a vida através de Cristo. Não através de igreja alguma, não através de nenhuma denominação, não através do irracional, não através do falar em línguas, não através de gritar, não através de sacudir, não através de dançar em espírito, mas pela graça. Deus chama quem Ele deseja e é tudo através da eleição que nós encontramos. Isto não é para quem deseja ser salvo, não é para quem quer ou para quem corre, é para quem Deus tem mostrado misericórdia. Pois a palavra nos diz: e ninguém pode vir a Jesus a não ser que Deus o aproxime primeiro. Então o que você tem a fazer com isso de qualquer forma? Você não tem nada a ver com isso, você está completamente fora do quadro. Completamente fora do quadro. Porque é sempre Deus que procura o homem. Você notou isso? Deus é quem procura o homem. E nós então descobrimos que Deus é a única fonte de vida eterna. Nós descobrimos que tudo é eterno. Nós descobrimos que tudo que é eterno não tem princípio nem fim. Portanto, descobrimos que o inferno teve um princípio e ele tem um fim. E ninguém pode dizer que o inferno é para sempre, sim, para sempre, mas não eterno. O inferno é para sempre e não eterno. Só existe uma forma de vida eterna, e somente Deus tem vida eterna. Somente Deus tem vida eterna. Portanto, se um homem for para o inferno, se for eterno, ele vai sofrer eternamente ali? E se um homem for sofrer no inferno para sempre, ele tem que ter Deus para ser eterno. Bom, estamos em demanda, prosseguindo para a perfeição. Então o inferno, o sofrimento não é eterno. O sofrimento foi trazido por causa do pecado. E o pecado introduziu o sofrimento. E quando o pecado terminar, o sofrimento terá que terminar também. Oh, aleluia! Você não fica contente com isto? Feliz em saber disto? O pecado terminar, quando o pecado terminar, o sofrimento terá que terminar também. E haverá um tempo onde os pecadores que nunca aceitaram a Cristo e por eles serem punidos talvez por 1.000, milhões e bilhões de anos, eu não posso dizer por quanto tempo, mas isso terá que chegar a um fim, um dia, porque ele não é eterno. Então São Paulo, ele diz: não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Nós temos que ser aperfeiçoados, temos que nos tornarmos perfeitos, absolutamente sem mancha e culpa, nenhum pecado em nós. Está você acima da tentação? Nunca. Você peca todo dia? Sim, Senhor, mas mesmo assim somos perfeitos, porque estamos nele, e Deus não nos poderia julgar mais. Ele já nos julgou nele. Quando ele julgou Cristo, ele me julgou, ele te julgou, e ele não me pode julgar outra vez, porque ele tomou o meu juízo se eu fui redimido. Oh, que graça maravilhosa! Você sabe o valor da graça? O valor do perdão? Deus
já redimiu o seu povo. A hora chega de ser completo. Paulo diz: deixando os rudimentos, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Oh, vamos prosseguir? Estamos buscando a perfeição? Então aí, quando nós chegamos no verso 4, ele diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a Deus, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, é impossível. Por que seria isso impossível? Nós vamos descobrir isso. Por que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento? Nós vamos perceber o que a palavra de Deus está realmente dizendo. Então o profeta diz agora no parágrafo 279 sobre os legalistas. Então alguém pode perguntar para ele: eu tenho uma pergunta para você. Determinado fundamentalista chegou para mim não muito tempo atrás e disse: eu te pegarei numa, pregador Brana. Eu tenho uma para você. Você disse que se um homem for salvo, ele nunca poderá se perder? Eu disse: isso foi o que Deus disse. Ele disse: eu quero lhe perguntar algo. Saul era um profeta? E ele profetizou, e você sabe que ele era ungido de Deus. A Bíblia diz que ele suicidou-se e se perdeu. Será? Eu disse: perdeu-se. A Bíblia declara que ele foi salvo depois que ele se tornou um inimigo de Deus. Ele permaneceu salvo. A Bíblia diz que foi. E além do mais, ele não se suicidou. Um filisteu o matou. E Davi matou o filisteu por tê-lo matado. Então veja, às vezes você já ouviu falar que esse homem que deu a notícia que Davi estava morto, Davi o matou por isso. Não, Davi não o matou porque ele deu a notícia. Ele deu a notícia, mas Davi o matou, mandou que um soldado o matasse, porque aquele homem matou Saul. Saul estava enfermo? Ele se lançou sobre a sua espada? Sim, mas ele não morreu. Vocês podem ler lá em Samuel que ele disse àquele homem: porque toda a vida ainda está em mim, arremete-se sobre mim e me mata. E aquele homem o fez, coisa que Davi não fez, mas aquele homem fez. Aí que está agora um segredinho, meus irmãos. Por que é impossível? Porque a pessoa não está baseada em uma sensação. Oh, que maravilha! Saul se tornou inimigo de Deus e ele foi morto na batalha. Ele não se suicidou. Então nós vamos trazer essa escritura na próxima programação. Ele não se suicidou, a vida estava nele. 1 Samuel, lá no último capítulo, do livro de Samuel. Mas o tempo nosso fica parado por aqui e na próxima a gente prossegue com a mensagem sobre Hebreus capítulo 6. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.